União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa web sobre registro das atividades do Programa de Saúde na Escola e Crescer Saudável nas fichas do ESUS AB. Então, essa é a nossa primeira web, agora para falar dos dois programas e como a gente pode transferir conhecimento, ou seja, registrar ações e torná-las fato no ESUS AB, tá? Meu nome é Jamerson Ferreira. Estou na coordenação estadual do PSE no estado do Maranhão. O conteúdo que vai ser debatido aqui, ele pode ser utilizado para qualquer estado da federação, porque a gente embasou a construção desses slides tanto nos manuais vigentes quanto na legislação vigente. Já que a gente está falando de dois programas, que é o Programa de Saúde na Escola e o Crescer Saudável, é necessário fazer algumas diferenças. O Programa de Saúde na Escola, ele somente trabalha com atividades coletivas, ou seja, somente você vai precisar da ficha de atividade coletiva do ESUS. Já o Programa Crescer Saudável, ele tem dois momentos. Ele tanto tem momentos coletivos, tanto tem momentos individuais. Quais são os momentos coletivos do Crescer Saudável? São as ações que já tem no PSE, que é a promoção da alimentação saudável, a promoção das práticas corporais, das atividades físicas e a avaliação topométrica. Esses são momentos coletivos do programa Crescer Saudável. E qual é o momento individual? Quando, a partir da avaliação topométrica, é avaliado o IMC e, após encerramento da atividade coletiva, se verifica quais são as crianças, ou seja, menores de 10 anos, que possuem risco de obesidade ou já estão na situação de obesidade. Então, a gente tem que fazer essas duas separações. Por quê? O programa Crescer Saudável, todas as atividades coletivas estão dentro do PSE. Mas o PSE, ele trabalha de creche até ensino médio. Já o Crescer Saudável, ele possui um recorte até o ensino fundamental 1, que são as crianças menores de 10 anos. Tá bom? A gente vai, ao longo da apresentação de hoje, falar melhor das diferenças e semelhanças destes dois programas e como os dois devem ser registrados, tanto para garantir o recurso ao final de cada ano, quanto para alimentar a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual e o Ministério. Lembrando, a gente só vai trabalhar hoje com o sistema SUS AB. Tá? Então, vamos trabalhar uma coisa sobre divisão de responsabilidade, tá? O programa Saúde na Escola e o Crescer Saudável são dois programas diferentes, ambos trabalham com a comunidade escolar, ou seja, com os alunos. Quem é que pode realizar as atividades do Programa de Saúde na Escola e do Crescer Saudável? Bom, todas as equipes de atenção básica. A partir do ciclo 2019-2020, tanto do PSE quanto do Crescer Saudável, não existe diferença, ou seja, não existe prioridade em relação à ação da saúde da família, da saúde bucal e NASF. Todas as três equipes têm o mesmo peso. E também não existe mais a vinculação por território, ou seja, uma equipe da zona rural pode atender uma escola da zona urbana. É sempre importante saber disso. Outra coisa, o NASF, ele não é parceiro, o NASF ele é protagonista. Então, na hora de pensar as ações do Crescer Saudável e do Saúde na Escola para seu município, a mola mestra deve ser a escola, porque a escola é a unidade que contabiliza a produção desses dois programas. Então, a partir da necessidade da escola, a gente primeiro faz o primeiro recorte. O que significa as ações as ações obrigatórias e as ações opcionais. As ações obrigatórias são aquelas que eu tenho que fazer em todas as escolas, pelo menos uma vez ao ano. O PSE ele tem um caráter ele tem uma prioridade, que é a atividade de prevenção ou de combate ao Aedes aegypti. Já o programa Crescer Saudável, que a gente vai explicar, a gente vai falar passo a passo, ele tem
3 conjuntos de ações, tá? Somente para as escolas que possuem crianças até 10 anos, ou seja, até o ensino fundamental 1. Ok? Nesse próximo slide, a gente tem que desconstruir alguns vícios e mitos da gestão do PSE. Um dos principais mitos é que o PSE seria atribuição de enfermeira e não é. Vamos deixar isso muito bem claro. PSE não é atribuição, a gente tem que corrigir aí no slide, é atribuição. Não é atribuição somente do enfermeiro ou enfermeira da equipe de saúde da família. O PSE é atribuição de toda a equipe. Assim como o Crescer Saudável não é atribuição somente do nutricionista do NASF. Esses 2 programas, eles permitem que a equipe haja junto. Por exemplo, a atividade de antropometria, que é medição de peso e altura, para que depois a gente tenha o IMC, ela pode ser coordenada por outros profissionais, não somente o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, até mesmo o ACS, desde que capacitado, ele pode coordenar a avaliação topométrica, respeitando como se faz a avaliação topométrica. Por exemplo, uma atividade educativa, ou seja, um jogo, uma fala, uma roda de conversa, uma atividade lúdica sobre promoção de alimentação saudável, pode ser feito por diferentes atores, que não só o nutricionista. Eu posso ter um fisioterapeuta, um psicólogo, um profissional de serviço social falando de alimentação saudável. Desde que a fala seja adequada ao público, essa fala ela é permitida e validada para ser feita e registrada na ficha de atividade coletiva do ESUS. Então vamos cada vez mais a dicas importantes, dicas estratégicas. Primeiro, todas as ações do programa de saúde na escola estão na ficha coletiva do ESUS, ou seja, não há necessidade de marcar o campo Outros. O campo Outros é para qualquer tema que não consiga ser encaixado na ficha de atividade coletiva do ESUS. Quando, por qualquer modo, a gente marca o tempo Outros, no sistema não há como especificar o tema da atividade coletiva. Somente se esse Outros for referente a alguma prática ou procedimento que possua código SIGTAP. Aí sim, neste momento, o código Outros ele é funcional, porque a gente consegue tabular pelo código que ali foi aplicado, tá bom? Então, é necessário utilizar a ficha atual de atividade coletiva para que as ações do PSE apareçam nos relatórios do ESUS. Ou seja, se a gente continuar somente utilizando a ficha velha, o que significa ficha velha? Qualquer ficha de atividade coletiva abaixo da versão 3.0. Por que isso? Porque a gente vai ver agora. As fichas novas, que são as fichas na versão 3.0, possuem um campo específico chamado Programa de Saúde na Escola, com 2 possibilidades de marcar se a alternativa é da saúde ou se também foi realizada com a educação. Vamos ver como é que isso funciona, tá bom? Outro ponto muito importante que a gente vai falar agora nesse slide e também vai falar lá na frente sobre a importância desse campo, tá bom? Que é a importância do preenchimento do cartão SUS do aluno. Vamos deixar uma coisa bem clara, tá? No ciclo 2019 e 2020, o preenchimento do cartão SUS do aluno no verso da ficha de atividade coletiva não está mais restrito somente à atividade de avaliação / procedimento coletivo quando os resultados deram alterado. Tá? Isso foi uma orientação anterior, ciclo 2017-2018. Agora, no ciclo 2019/2020, se o profissional de saúde tiver cartão SUS dos alunos, já o dossiê daquela sala, se ele se organizar para trabalhar com as escolas que ele vai abordar, ele pode sim lançar no sistema em toda e qualquer atividade que ele fizer, e essa informação ela não vai ser perdida, tá? Então não existe proibição que a gente faça isso e muito menos que a gente sugira isso. Por quê? Neste momento, a gente fala neste momento, eu estou falando dos anos mais recentes, tudo que se quer é construir uma memória de tudo que é feito com o usuário a partir do seu cartão SUS.
Isso se chama prontuário eletrônico. Então, quanto mais informação eu tiver acesso, melhor, desde que ela seja registrada de forma adequada e lançada no eSUS. Tá? Então, a gente tem que pensar em qualidade da informação. Quantidade é importante, mas também qualidade. Tá? Bom, quando a gente fala do PSE, é sempre importante a gente citar as 12 ações do Programa de Saúde na Escola e começar a relacionar como elas podem ser feitas em caráter integral, até mesmo abordando outros temas. Vamos explicar isso? Aí estão as 7 primeiras ações. Dentre elas, a primeira delas está marcada em vermelho, porque é uma atividade obrigatória para todas as escolas de creche e escola, uma vez ao ano, em 2019 e depois em 2020, eu tenho que registrar a ação de combate ao Aedes aegypti. Segundo ponto. Por que está marcada aí em azul? Porque essa ação do PSE também contempla o programa Crescer Saudável, no que se refere à prática de atividade corporal, tá bom? Então, os outros temas, como é que eles serão trabalhados nas escolas? De acordo com a realidade e com a faixa etária dos alunos de cada escola. Eu não preciso realizar as 12 ações em todas as escolas, em todas as creches. Eu posso ter uma escola que eu vou fazer combate ao Aedes aegypti e depois eu vou trabalhar a prevenção ao uso de álcool e outras drogas e também vou trabalhar a prevenção à cultura da paz para diminuir a questão. E o item 5, que é a prevenção de violências e acidentes. Já em uma outra região, em outra escola, eu vou trabalhar saúde bucal e alimentação saudável, além do Aedes, porque são temas que são coerentes com a realidade de cada público. Vamos pensar dessa forma. No que se refere às outras ações, eu também destaquei ali em azul, outra ação do PSE, que combina, que atende o programa Crescer Saudável, que é a promoção da segurança alimentar e nutricional e avaliação e a prevenção da obesidade, tá? O programa Crescer Saudável, ele tem metas específicas, a gente vai falar sobre elas. Vale lembrar que das ações coletivas do programa Crescer Saudável, todas elas estão contempladas no PSE. Então, como é que eu tenho que pensar daqui para dezembro, que já está chegando, final do ano, e também como é que eu vou planejar o ano de 2020? Primeiro, olhe, observe, analise a faixa etária dos alunos. Por que isso? Porque se eu tiver alunos menor de 10 anos, eu também vou ter que fazer programa Crescer Saudável, tá? O estado do Maranhão, e aqui eu estou falando para todo o Brasil, mas somente o estado do Maranhão tem 100% de adesão ao PSE e 100% de adesão ao programa Crescer Saudável. Isso tanto melhora o recurso a ser passado, que é a portaria 2264 de 2019, que foi lançada em agosto, quanto aumenta a responsabilidade que a gente tem a oferecer ações de saúde adequadas à faixa etária de cada aluno, tá bom? Vale lembrar que em momentos de risco, em momentos próximos a surto, como nós estamos, o trabalho com uma ação da verificação da situação vacinal é extremamente importante. O PSE não trabalha com vacinação. O PSE, ciclo 2019 e 2020, propõe a verificação da situação vacinal. O que é isso? A análise da carteira de saúde, carteira de imunização das crianças e adolescentes. Essa é uma ação. Como é que a gente faz a vacina? A gente informa a coordenação de imunização daquele resultado e a partir da autorização dos pais, a gente pode aproximar o serviço de imunização daquela escola, mas sempre deixando pais e responsáveis informados, perguntando se eles autorizam que suas crianças e adolescentes tenham acesso àqueles imunobiológicos. É por isso que a gente vai falar um pouco melhor agora de detalhes da adesão de 2019 e 2020. Por quê? O ciclo do PSL é de 2 anos, mas as metas elas não são cumulativas. O que é que significa isso? O conjunto de metas tem que ser analisado por ano. Tudo que você fez em 2019 vai ser analisado de janeiro a dezembro de 2019.
para que a primeira parte do recurso seja feita, assim como a segunda parte do recurso seja depositada após a análise de 2020, tá bom? Outra coisa, a gente já falou da ação do Aedes, mas como ela é a ação obrigatória do PSE, a gente vai repetir. As ações de combate ao Aedes, ela tem que ser feita uma vez por ano em cada uma das escolas pactuadas. Onde é que eu vejo o extrato da sua pactuação? No e-gestor, você vai entrar com acesso restrito, que fica, o botão fica na parte superior direita da sua tela, acesso restrito. Você vai entrar com o seu CPF e a sua senha e clicar em PSE e depois em no seu município, depois em acessar sistema. Quando estiver na tela do PSE, você vai clicar em extrato de adesão. Você vai ver, vai clicar no arquivo escolas para ter acesso às escolas que foram pactuadas e a quantidade de alunos que você vai ter que trabalhar, tá bom? Lembrando que a meta é a escola. O número de alunos para o PSE, ele é um norte para você avaliar e planejar as suas atividades. A meta de trabalho do PSE, a unidade, é escola, tá ok? E as ações de combate ao Aedes, elas não estão restritas ao pessoal da vigilância. Vamos desconstruir isso. A ação de combate ao Aedes é da equipe de saúde, que pode ser saúde da família, saúde bucal ou NASF. Tem mais um ponto. Como a gente já falou antes, não existe mais vinculação de equipe à escola. Todas as escolas estão vinculadas a todas as equipes de atenção básica do seu município. Então é necessário que a gente possa saber disso para fazer flexibilizações no planejamento e trabalhar de forma estratégica. Ou seja, qualquer pessoa pode ser responsável, qualquer equipe pode ser responsável de saúde por atender uma escola. Eu posso ter um deslocamento do NASF para trabalhar escolas mais longínquas, assim como um profissional de uma equipe de saúde do interior aborda a zona urbana, sendo que a escola é de zona rural. Não tem nenhum problema, tá? E, por fim, qualquer pessoa pode ser responsável por uma atividade do PSE. Como assim qualquer pessoa? Qualquer profissional de saúde, de uma equipe de saúde, de acordo com aquilo que vai ser realizado. Por exemplo, se é atividade educativa, eu posso ter ACS como responsável de atividade, eu posso ter técnico de enfermagem, enfermeira e médico. Mas quando for atendimento em grupo, eu só vou colocar pessoas que tenham uma formação adequada para aquela atividade, tá bom? Então é por isso que a gente tem que deixar claro como assim qualquer pessoa, tá? E o crescer saudável? O crescer saudável ele consiste em ações articuladas a serem implementadas na rede de atenção à saúde para garantir o acompanhamento e crescimento e desenvolvimento na infância. É por isso que a gente trabalha no crescer saudável de 0 a 10 anos, ou seja, a gente trabalha também em crianças que não são alunos. A meta do crescer saudável, apesar de estar lá na portaria até ensino fundamental 1, se você atender crianças na sua unidade básica de saúde que estejam dentro da faixa etária atendimento individual e desde que seja marcada a categoria obesidade, se esse for o motivo do atendimento, ajuda a bater a meta do crescer saudável, tá? Como é que a gente vai entender isso? O crescer saudável ele também tem 2 anos de duração e quando a gente chegar lá nas metas, a gente vai explicar uma por uma, tá? O crescer saudável é para todas as escolas? Não. São para as escolas que têm crianças nessas faixas etárias. Onde é que estão essas faixas etárias? Essa imagem? Essa imagem foi retirada da ficha de atividade coletiva versão 3.0 do ESUS. Crianças de 0 a 3 anos, ou de 4 a 5 anos, ou de 6 a 11 anos. Já menciono, mas a faixa etária do crescer saudável é até 10 anos. Pessoal, é para marcar... Pode marcar uma dessas 3 categorias, ou 2, ou até 3 categorias, tá bom? Não existe na ficha de atividade coletiva do ESUS a categoria somente até 10 anos. Então, esse é o teto que pode ser marcado na ficha, tá? Posso fazer ações temáticas do crescer saudável em outras escolas que não sejam somente as pactuadas no crescer saudável, ou mesmo ações que são para indivíduos maiores do que 10 anos? Pode sim, sem nenhum problema. Só não vai contar para a meta, ou seja, a gente não pode se negar a atender uma escola, por exemplo, de ensino médio,
que o maior risco que eles têm lá é o alto índice de adolescentes obesos com hipertensão, com doenças crônicas ligadas à obesidade, com diabetes mellitus. Eu posso e devo, sim, verificar qual é a necessidade de cada escola e preparar atividades para atender a escola na sua particularidade. Isso vai contar para quem? Conta para o PSE. Só não vai contar para o Crescer Saudável enquanto meta. Porque algumas pessoas podem pensar, só vou trabalhar alimentação saudável, atividade física, antropometria para crianças menores de 10 anos. Por favor, não é isso, tá? O programa Crescer Saudável tem um recorte. O PSE vai da creche até o ensino médio. Preciso fazer separadamente as ações do Crescer Saudável e do PSE? Não. Todas as ações coletivas do Crescer Saudável estão dentro do PSE. A única diferença é que o Crescer Saudável também tem metas separadas para atendimento individual. O PSE não tem. O PSE se encerra somente em atividades coletivas. Vamos conhecer as metas, então, do Crescer Saudável? Primeiro, isso é por escola, não é por município. Segundo, isso é por escola durante o prazo de 1 ano. Vamos falar, então, o que cada escola deve receber de ação de uma equipe de saúde por ano no Crescer Saudável. Primeiro, uma avaliação antropométrica, tá? Para crianças menores até 10 anos. Segundo, 4 atividades coletivas que abordem o tema promoção da alimentação saudável, atividades educativas. Precisa ser com o mesmo grupo de alunos essas 4 atividades? Não, é sugerido, mas não é obrigatório. Quer dizer que se eu tenho uma escola muito grande, com 8 turmas, 10 turmas, 20 turmas, até menor de 10 anos, eu preciso trabalhar essas 4 atividades com cada turma? Não. Essa meta ela é contada por escola, não é por sala de aula, não é por turma, ok? E a última meta do Crescer Saudável por escola, 4 atividades de prática corporal e atividades físicas. Então, no final das contas, cada escola que possui alunos menor do que 10 anos vai receber por ano 9 atividades. Essas são as metas do Crescer Saudável, tá bom? Então, lembrem-se, isso tem que ser calculado por município. E essas metas alteram o repasse do recurso a ser feito no Crescer Saudável. O repasse do Crescer Saudável, ele está atrelado ao percentual de atingimento de cada uma dessas categorias, tá bom? É diferente a análise do PSE. O recurso do Crescer Saudável, quanto mais atividades você trabalha com um volume maior de escolas aderidas, que tem crianças até 10 anos, maior será o seu recurso. Onde eu vejo isso? No Manual Instrutivo do Crescer Saudável para o ano 2019-2020. E ainda tem mais uma. Essa não é meta para escola, essa é meta para unidade. Lembra aqueles alunos que tiveram alteração na escola? Eles serão encaminhados para atendimento por equipe, tá? Jamerson, mas eu posso atender uma criança que é do meu bairro, que é da minha área, que não está na escola, mas deveria estar, por uma questão de obesidade? Pode. Esses números vai aumentar e facilitar o atendimento aqui do lado, tá? Que é número de atendimentos individuais para a condição de saúde de obesidade na população de crianças de educação infantil até fundamental, ok? Bom, lembrando, quando a gente está falando de atendimento individual, a gente está falando da ficha de atendimento individual, lá no campo condição avaliada, ou seja, é só marcar um xizinho no campo obesidade. Se você não quiser marcar esse X no campo obesidade, a gente vai falar isso de novo lá na frente, você vai virar a ficha no verso da ficha, ou você vai colocar o código CID, se você for médico, para a condição de saúde obesidade, ou você vai colocar o código CIAP, se você não for médico. Qualquer outro profissional não médico não vai preencher o CID, vai colocar o código CIAP para obesidade. Vamos falar um pouquinho, né,
Antes de detalhar, é necessário dar uma dica. Tem alguns municípios que ainda utilizam a ficha 2.1 para registrar as ações de saúde na escola ainda em 2019. E aí, quando vai tirar o relatório lá no ESUS, no relatório de atividades coletivas, e vai procurar o PSE, está zerado. Por quê? As fichas anterior à versão 3.0 não tem esse campo que está marcado em azul, que é o campo de programa de saúde na escola. Como esse campo ele não existe na ficha anterior, o digitador não vai lembrar, pode não lembrar de alimentar isso no sistema, e aí tudo que você faz conta para a equipe de saúde, conta para o seu município, mas não conta para o PSE. Muito cuidado. Muito trabalho está sendo feito, mas pouco está sendo registrado de forma correta, tá? Então, vamos olhar à frente, né, a nossa ficha de atividade coletiva. Tem uma setinha aqui embaixo para mostrar para vocês aonde eu posso ver se a ficha é nova, qual a versão da ficha. Basta olhar no final da ficha, na parte inferior ali, direita, onde vai estar escrito ficha versão 3.0. Se ela for da versão 2.1, não utilize, tá bom? Vai ser trabalho realizado, mas não vai servir para o programa de saúde na escola e nem para o Crescer Saudável. Segundo, o verso da ficha. O verso da ficha é para registro do cartão SUS dos alunos, que a gente já falou, que é sugerido que se preencha, que não fique restrito somente às ações de atendimento individual, de atendimento em grupo ou de avaliação/procedimento coletivo, tá ok? Vamos detalhar o preenchimento por grupo de informação na ficha. A primeira parte da ficha, que é essa superior, ela só é preenchida após a digitação e é somente para controle dos dados e também não são campos obrigatórios. E aí já começa um dos campos mais complicados, que não deveria ser, mas gera muita dúvida. Quem seria o responsável por cada atividade coletiva? Olha só, vamos ler o que está escrito aí nesse slide, tá bom? O campo cartão SUS do responsável não é responsável da equipe. É responsável da atividade coletiva a ser realizada, tá bom? Então, como ele tem que ser de alguma atividade, de alguma equipe em saúde, ele vai ter CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, ele vai ter CNES e ele vai ter INE, que é a identificação numérica da equipe, e a data da atividade. Vamos olhar aqui o segundo parágrafo. Isso aqui não são palavras minhas, são do manual do ESUS. Se a atividade é realizada por mais de um profissional, é necessário escolher o principal responsável por aquela atividade. Por exemplo, aqui no auditório eu estou com a minha equipe da coordenação estadual do programa de saúde na escola no estado do Maranhão. Mas no momento, e também com a equipe do Telesaúde Maranhão produzindo toda essa aula. No momento, quem está apresentando a aula sou eu, e eu posso ser registrado como o responsável por essa atividade se eu estivesse falando numa escola na categoria de atividade educativa, por exemplo, que é a categoria 4. Mesmo que eu esteja com 6 pessoas, é necessário escolher um responsável daquele grupo para preencher esta linha, tá bom? E só para lembrar, tanto o PSE quanto o Crescer Saudável são a responsabilidade de todas as equipes de atenção básica, não somente de uma equipe, tá? Então a gente fala a equipe de saúde da família, a equipe de saúde bucal, o NASF e as equipes de atenção básica, que eram as antigas equipes parametrizadas, e com a reformulação, a atualização da Política Nacional da Atenção Básica, hoje se chama EAB, Equipe de Atenção Básica, que são aquelas equipes que possuem atendimento ambulatorial e atendimento de atenção primária, mas que não têm obrigação de ter na sua composição o agente comunitário de saúde. Bom, isso aqui é uma coisa que a gente tem que falar com bastante calma e é muito sério, tá? Não multiplique os registros de uma só atividade em nome de outras pessoas da sua equipe. Por que isso? Muitos municípios ficam com medo de que as pessoas que são registradas ao lado
na ficha de atividade coletiva do ESUS, infelizmente o ESUS ele não consegue gerar relatórios na qual são identificadas aquelas pessoas. Por quê? Ainda não foi elaborado esse tipo de relatório. Não quer dizer, e nem em base, que cada um dos profissionais que lhe ajudou, que deveria ter uma ficha em nome de cada um deles como responsável. Por quê? Se a gente fizer isso, a gente está transformando uma atividade em coletiva em várias. Nós estamos gerando duplicidade. E isso é informação não real. Qual é a conta? Para cada uma atividade coletiva, eu tenho uma ficha. Mas, em cima de um grupo, para cada grupo, eu posso promover várias atividades de categorias diferentes. Então, a gente tem que ser estratégico. Vamos entender melhor isso, tá bom? Primeiro, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a ficha e daqui a um ou dois slides, quando a gente chegar nesse campo de novo, dos profissionais parceiros, a gente vai explicar isso. Lembra do campo que é novo, que é o campo Programa de Saúde na Escola? Profissional de saúde, de cara, já marque o campo saúde, tá bom? Porque é uma atividade realizada pela saúde. Você só vai marcar o campo educação também quando nesta atividade tiver a participação do profissional de educação. Infelizmente, nem sempre isso é possível. Mas o ideal é que as ações de saúde na escola sejam um compartilhamento de responsabilidades. O profissional da saúde juntamente com o profissional da educação. Segundo, as ações de saúde na escola precisam de um campo muito bem preenchido, que é o INEP, que é o código numérico de toda e qualquer escola registrada, tá bom? Se você errar o INEP, essa atividade não será validada, tá? Logo abaixo tem o número de participantes. É necessário preencher ali o número de alunos presentes. Não é o número de alunos da turma, nem o total de alunos de cada escola. É o número de alunos presentes naquela atividade. Tá ok? E quando a atividade for de avaliação / procedimento coletivo, tal como antropometria, acuidade visual, saúde auditiva, aí eu vou ter resultado de avaliações que ao final da atividade, depois de eu preencher o verso da ficha e marcar quem teve a atividade, o resultado alterado ou não, eu vou somar o total de avaliações alteradas e preencher ali embaixo a quantidade de avaliações alteradas. Lembrando, nessa ficha 3.0, o campo turno, que está ali em cima, manhã, tarde ou noite, se tornou obrigatório, que não era antes, tá bom? Lembra que eu falei que o responsável da atividade pode trabalhar com parceiros? Ótimo. Esses parceiros serão preenchidos nesse campo, que fica do lado direito da ficha, tá? O que é que a gente precisa? Somente o cartão SUS dessa pessoa e a classificação CBO, que é a Código Brasileiro de Ocupação. Essas pessoas não são responsáveis da atividade, são parceiros na execução daquela atividade. E não precisa lançar uma ficha de atividade coletiva em nome de cada um deles. Eles são seus parceiros. Você que está como responsável da atividade, aí sim o seu código vai lá em cima no início da ficha. Uma dica. Tanto o PSE quanto o Crescer Saudável não possuem meta de trabalho com os públicos, profissionais de saúde, professores, pais e responsáveis. Vamos explicar isso? Alguns anos atrás, alguns ciclos passados, o PSE tinha metas de trabalho com pais e professores. Hoje não mais. Mas é importante fazer reuniões de planejamento na sua equipe de saúde, entre as equipes de saúde, por exemplo, entre saúde da família e NASF, e também é importantíssimo fazer reuniões de trabalho com a educação. Então, só aí eu vou ter 3 tipos de reunião. Outra coisa, é necessária a importância estratégica de se trabalhar com pais. Pais interferem no comportamento dos alunos. Então, se a gente quiser ter atividades que sejam bem avaliadas, se a gente quiser atividades que façam parte da vida dos alunos, que façam diferença, é importante, sim,
estar atento e falar com os pais. Por exemplo, a verificação da situação vacinal que é feita na carteira de vacinação só é possível ser feita se você falar primeiro com os pais, explicar a importância e eles entregarem essa carteirinha para os seus filhos, para que aí sim eles levem para a escola e você naquele dia, naquela turma, poder avaliar, tá? Então vamos pensar dessa forma. Outra coisa, é funcional que tanto a gestão quanto as equipes de saúde possam fazer reuniões de planejamento. E essas reuniões de planejamento têm que ser registradas na ficha de atividade coletiva, tá bom? Agora vamos falar das atividades que são realizadas para os alunos. No PSE, as ações do PSE podem ficar nas categorias 4, 5, 6 e 7, tá ok? E a gente vai explicar uma coisa. Tá vendo essas categorias? Todas elas são círculo. O que é que significa círculo na ficha de atividade do ESUS? Na ficha de atividade coletiva. Significa escolha única. Então, se em um grupo só eu fizer várias atividades diferentes, não adianta eu pegar uma só ficha e sair marcando. Eu fiz atividade educativa, eu fiz atendimento em grupo, eu fiz avaliação/procedimento coletivo e eu também fiz mobilização social. Se na hora de digitar, o digitador só vai poder marcar um campo no sistema. Significa que se você só utilizar uma ficha e não utilizar outras para informar as outras atividades, você vai deixar de alimentar o ESUS. Tá? Então foi esse exemplo que a gente deu agora. Por exemplo, eu vou trabalhar o PSE e o Crescer Saudável juntos, em uma escola para crianças do 4º ano, né? Eu vou começar com uma roda de conversa para falar da importância da alimentação saudável, a importância de comer fruta, tentar evitar tomar refrigerantes, tentar evitar se alimentar de produtos processados e ultraprocessados e falar isso na linguagem da criança. Tá? Depois eu vou fazer, isso foi uma roda de conversa sobre alimentação saudável. Fiz até um jogo trazendo imagens de frutas para tentar classificar e imagens de alimentos. Depois do jogo, que é uma atividade educativa, eu fiz a avaliação antropométrica de todos os alunos. Isso é outra atividade. Isso é avaliação/procedimento. E depois, eu ainda fiz a prática de uma atividade física. Eu coloquei todo mundo para jogar vôlei, para jogar basquete, numa competição de futebol. Isso é uma outra prática. Isso é prática de atividades corporais. Então, nesse grupo, somente nesse grupo... e por último, depois da avaliação, depois do jogo, ainda pedi para avaliar o cartão de vacina das crianças. Eu fiz 4 atividades diferentes. Para cada uma dessas atividades, eu tenho que registrar em uma ficha separada. Se eu jogar tudo em uma ficha, eu vou perder muito trabalho realizado, tá bom? Bom, eu já falei o que é que eu fui fazer na atividade, na categoria da atividade. Eu tenho que marcar agora o público-alvo. Lembrando, crianças de 0 a 3, 4 a 5 e 6 a 11 anos são público tanto do PSE quanto do Crescer Saudável. Adolescentes são público do PSE. Ao lado da informação do público, tem 2 colunas. A coluna do meio é somente para atividades 4, 5 e 7. Vamos explicar como é que funciona? Onde está de azul é tema do PSE. Tem um azul mais claro, que é a terceira alternativa, que é tanto do PSE quanto do Crescer Saudável. E lá embaixo de verde, você só vai marcar quando as ações do PSE foram feitas durante a Semana de Saúde na escola, que geralmente é em abril de cada ano, ou abril ou maio, dependendo do start do Ministério da Saúde. Infelizmente, tem município marcando Semana de Saúde na escola até agora em setembro. Não é coerente. A Semana de Saúde na escola não é meta. Semana de Saúde na escola é só uma forma de dar visibilidade às ações do PSE. Então, não é toda a ação do PSE que você vai marcar isso. Somente aquelas realizadas do Programa de Saúde na Escola no mês de abril que contemplem o tema de Semana de Saúde na Escola, que muda a cada ano, de acordo com o start do Ministério da Saúde. Tá, mas nem todos os temas estão nessa coluna do meio. Eu posso ter temas que estão na última coluna, a gente vai chegar lá. Então, para essas atividades da coluna do meio, é necessário que a gente seja didático e estratégico.
que a gente adeque as atividades às faixas etárias dos alunos. E depois, o PSE, nem o Crescer Saudável, pode ficar conhecido como fábrica de palestra cansativa. Para trabalhar com aluno, a gente tem que aprender com os professores. A gente pode fazer roda de conversa, a gente pode fazer gincana, pode fazer jogo, pode produzir vídeo. Então, existe uma infinidade de atividades lúdicas já aplicadas em sala de aula que as equipes de saúde devem aprender com os professores, tá bom? Bom, aqui tem a última coluna. Agora eu já marquei em laranja para facilitar a visualização, tá bom? Em laranja, as duas setinhas de laranja são atividades tanto do PSE quanto do Crescer Saudável. E as outras atividades em azul são todas do PSE, tá? Lembrando o verso da ficha. A avaliação de peso e altura é uma atividade de avaliação / procedimento coletivo, ela é a categoria 6, tá? E não precisa ser realizada em toda atividade educativa. Desculpa, toda atividade coletiva. Vamos dizer que eu vou trabalhar o tema do bullying. Jamerson, mas o bullying tem no PSE? Tem. Em prevenção de violência e acidentes. Bullying é uma forma de violência. Então eu vou marcar lá cidadania ou se não prevenção de violência. E não preciso ficar coletando o peso e altura, porque não faz parte daquela atividade. Tá bom? Eu só vou preencher a forma correta de uma atividade educativa. Tá ok? É sempre bom basear as nossas informações naquilo que já está publicado. Então eu trouxe aí o print de uma das páginas do Manual do ESUS versão 3.0 para a gente aprender as diferenças entre educação e saúde, atendimento em grupo, avaliação / procedimento coletivo e mobilização social. Primeiro, educação e saúde, a gente pode fazer como encenações teatrais, rodas de conversa, atividades em sala de espera, campanhas, sazonais ou pontuais. Ela não exige que os participantes sejam identificados com cartão SUS, mas ela não proíbe. Já ouvi falar que alguns digitadores falam assim, olha, é porque essa ação ela não precisa, ela não exige, mas também não proíbe se o profissional de saúde já tiver essa informação dos alunos, tá bom? Atendimento em grupo é para atividade a realização de grupos terapêuticos, grupos operativos, grupos temáticos ou ciclos de vida, ou condições de saúde, ou grupo de atividade física, terapia comunitária, entre outros. Então, quando eu vou fazer prática da atividade física, é atendimento em grupo, não é procedimento coletivo, tá bom? Atividade física é atendimento em grupo. Se eu for fazer um grupo terapêutico, é atendimento em grupo. E o que é que significa avaliação / procedimento coletivo? Indica avaliações ou procedimentos realizados num grupo como forma, tal como avaliação topométrica, teste de acuidade visual, ou um procedimento de escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor, entre outros. Tanto o atendimento em grupo, tanto a avaliação / procedimento coletivo exige a identificação de todos os alunos. Não é só daquele que teve avaliação alterada. Vejam aí que isso são palavras do Ministério da Saúde, não são nossas, tá bom? Tanto categoria 5 quanto categoria 6 precisa de registro de cartão SUS de todos os alunos. Vamos entender isso. A mobilização social são atividades educativas, mas com uma mobilização maior da sociedade. Pode ser feito no ambiente escolar? Pode, não é frequente, não é comum, mas pode vir a ser feita. No PSE, as categorias mais frequentes são 4, 5 e 6. Aqui eu trouxe outro texto do manual, tá? Referente ao atendimento em grupo, categoria 5, e a categoria 6, avaliação / procedimento coletivo. Devem ser anotados todos os participantes, identificando-se os alterados. Ou seja, primeiro eu preencho todo mundo com cartão SUS, data de nascimento e sexo. E aqueles que tiverem resultado alterado, eu ainda marco do lado resultado alterado. Especificamente para o PSE, Programa de Saúde na Escola, a única exceção é a avaliação de acuidade visual, que é o teste de Snellen. Para somente essa atividade são registrados somente os alterados. Vejam só, isso é uma informação que poucos sabem e pouca gente fala com essa clareza. Isso está no manual, não tem uma palavra nossa sequer, tá? Então, o termo não exige cartão SUS não significa ser proibido.
como a gente quer um programa de saúde na escola cada vez mais, com mais qualidade de informação, mais transparente e com mais qualidade, nós sugerimos, sempre que tiver acesso ao cartão SUS dos alunos, recolha essa informação antes da realização da atividade. Muitas escolas hoje pedem o cartão SUS do aluno no ato da matrícula, então é importante comunicar o diretor, o professor, para programar as atividades ao longo do ano e já pedir esses dossiês das turmas que você vai trabalhar. Vamos lá? Falar rapidamente do atendimento, da ficha de atendimento individual por causa do atendimento a crianças menores de 10 anos com categoria de saúde obesidade, que é uma das metas do programa Crescer Saudável. É a meta 5, tá bom? Primeira coisa que a gente vai observar, a ficha de atendimento individual que vai ser utilizada tanto pela saúde da família quanto pelo NASF, a versão dela ainda é 2.1. Essa ficha ainda não tem versão na 3.0, tá ok? Já a ficha de atividade coletiva, só use a ficha 3.0 do ESUS. Essa é a frente e o verso da ficha. Onde é que eu vou marcar categoria obesidade? Primeiro, no programa Crescer Saudável, não importa se o atendimento é de cuidado continuado, se o atendimento é de consulta agendada, se é consulta no dia ou atendimento de urgência, desde que a criança seja menor de 10 anos e na motivo ou condição avaliada esteja marcado o campo obesidade, como está aí no slide. Tá bom? Se o profissional de saúde, por acaso, não quiser marcar esse campo, ele vai ter que virar a ficha, trabalhar no verso da ficha e preencher o código ou do CID ou do CIAP, como nós já dissemos antes. E só para fechar, a gente já está fechando a nossa fala. E a ficha de marcadores alimentar? O que é que eu faço? Ela é meta? Ela não é meta? Não. A ficha de marcadores de consumo alimentar não é uma ficha de atendimento. É uma ficha de coleta de dados e pode ser aplicada com todo e qualquer profissional da saúde. Tá bom? Quer dizer que o PSE pode trabalhar com a ficha de coleta de dados, de marcador de consumo alimentar? Pode. Se eu quiser conhecer melhor a minha turma, pode. Assim como os profissionais que vão trabalhar com as atividades do Crescer Saudável. Também nada impede vocês de aplicar a ficha de consumo alimentar para conhecer melhor a rotina alimentar daquelas crianças, tá ok? E para o envio de dados, ou seja, o envio dessas informações para o Ministério da Saúde, por favor, siga o cronograma do ESUS AB, não acumule fichas. O cronograma do ESUS AB ele muda a cada ano, tá bom? Ano passado, 2018, o prazo máximo de envio das informações do ESUS era sempre o dia 20 do mês seguinte, agora não mais. De acordo com o Ministério da Saúde, foi estabelecido um novo cronograma, que as datas ficam oscilando entre o dia 12 até o dia 15 do próximo mês. Então, por favor, coordenador do PSE, coordenador da Atenção Básica, coordenador do PSE na Saúde e na Educação e coordenador do Crescer Saudável, assim como o coordenador do NASF, não acumule fichas do PSE. Não existe nada estratégico nisso. E muito obrigado.